Você que mora de pantufas quentinhas, quentinhas no meu coração, me ajuda a fazer esse mapa mental? Resumo, CEA módulo 1, vem comigo, vamos fazer um mapa mental. Mas antes, já segue nossas redes sociais, segue cada uma delas. Bora comigo! No CEA Módulo 1, a gente começa falando de toda a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Então, vamos resumir isso aqui, fazer um apanhado com as principais informações. Vamos começar falando dos órgãos máximos do nosso sistema financeiro, que eu já trouxe para cá e botei uma coroa na cabeça de cada um deles, para a gente saber que esses aqui são aqueles que mandam no Sistema Financeiro Nacional. Lógico que cada um em seu mercado, e vai ficar isso muito fácil. Falamos de órgãos máximos, e aí a gente lembra do Conselho Monetário Nacional, o CMN. Temos também o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP. Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC. Você observou que sempre um órgão máximo é um conselho? Observou isso? Exatamente. Os conselhos, eles aconselham, eles não executam nada, eles dizem o que tem que ser feito. Cada um desses conselhos é o órgão máximo, logicamente, para o seu mercado. Eles vão estabelecer diretrizes, eles vão comandar e dizer como é que vai funcionar aquele mercado ali. Temos, por exemplo, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, que vai mandar no mercado monetário, que é o mercado de moeda, no mercado creditício, que é o mercado de empréstimo, no mercado cambial, né? O mercado cambial é o mercado de câmbio de moeda estrangeira, e no mercado de capitais, que também é conhecido como o mercado de valores imobiliários. Quando eu falar de um, eu estou falando do outro, é a mesma coisa, tá? Mercado de capitais e mercado de valores imobiliários são dois nomes para a mesma situação. É como se eu falasse o Zé e o José, o Chico e o Francisco. É assim, simples assim. E aí a gente tem o CNSP, que é o órgão máximo do mercado de capitalização, seguro, resseguro, previdência aberta, que é a mesma da previdência privada, que é a mesma do VGBL e o PGBL, que a gente negocia ali numa instituição financeira. E temos também o CNPC, que é o órgão máximo no mercado de previdência fechada, que também é conhecido como fundo de pensão, tá bom? Fundo de pensão e previdência fechada é a mesma coisa, é o mesmo mercado. Tudo bem, tudo bem. Eu entendi, a gente está falando aí dos órgãos máximos, aqueles que comandam, órgãos 100% normativos, mas diz para mim, existem algumas palavras que nos ajudam a lembrar das funções desses órgãos? Diz para mim, será que existe? Lógico que existe. Eu trouxe aqui para você, ó, creme de la creme, só a nata, só a maravilha, para você olhar e já lembrar. Exemplo, falou em regular, né, ou ainda regula, estabelecer, dar diretrizes, disciplinar, coordenar. Falou uma dessas palavras, ou ainda em forma de verbo, né? Falou algum desses verbos, você vai lembrar do órgão máximo. Exemplo, o Conselho Monetário Nacional, ele regula, ele cria a regulamentação para o mercado monetário, creditício, cambial e para o mercado de capitais. O CNSP, ele estabelece as diretrizes, ele disciplina o mercado de capitalização, seguro, resseguro, previdência aberta. Ou ainda, o CNPC, ele regula, ele estabelece, ele dá as diretrizes, ele coordena o mercado de fundo de pensão, de previdência fechada. Então, pega essa dica. Falou qualquer uma dessas palavras, você vai lembrar do órgão máximo, porque essas palavras, ou ainda esses verbos, nos remetem, nos trazem à memória os órgãos máximos. E aí tudo que a gente precisa fazer nesse momento é identificar o mercado do qual a gente está falando, né? Para a gente identificar quem é que manda nesse mercado. Mas no detalhe aqui, se alguém manda, alguém obedece, concorda? Exato. Se alguém manda, alguém obedece. Se o Conselho Monetário Nacional, por exemplo, manda, quem é que obedece? Aí a gente tem uma separação aqui. Se o CMN der uma ordem para o mercado monetário, creditício ou cambial, quem vai obedecer é o Bacen. Então, o Bacen, ele vai obedecer todas as diretrizes, todas as normas, todas as regulamentações do Conselho Monetário Nacional para esses mercados. Monetário, creditício e cambial. Pronto, simples assim. Opa, mas espera aí, ficou faltando um, né? Tem ali o mercado de valor mobiliário. Se o CMN der uma ordem para esse mercado, quem é que vai executar, hein? Quem vai executar é a nossa queridíssima CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Então, abaixo do Conselho Monetário Nacional, temos dois outros órgãos, o Bacen, o Banco Central do Brasil, e a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que vão executar, que vão obedecer tudo que o CMN ordenou para os seus mercados, logicamente. Se a ordem for para um daqueles mercados que está debaixo da sua jurisdição, é eles que executam, não é não? E se o CNSP der uma ordem? Quem que obedece, hein? Se o CNSP der uma ordem, essa ordem vai ser executada pela SUSEP. E aqui tem uma dica bem legal, olha só. SUSEP, ela está subordinada ao Conselho Nacional de Seguros Privados. P com P no final, ó, CNSP, SUSEP, P com P no final. Por que eu digo isso? Porque a gente começa a ver agora um monte de sigla. E aí começa a confundir, então não confunde não, ó.
SUSEP está subordinada ao CNSP. Beleza? Ok, maravilha. E se a ordem for, por exemplo, do CNPC, do Conselho Nacional da Previdência Complementar? Quem vai obedecer essa ordem é a Previc. E aqui é a mesma dica, ó. Previc, CNPC. C com C no final. C com C, C com C. Ali do lado estava P com P, né? Simples assim, ó. Mas espera aí, Heitor, diz para mim uma coisa. Quando a gente está falando dos órgãos máximos aqui, a gente falou de algumas palavras que nos ajudam a lembrar, né, nos remetem às funções deles. Tem alguma palavra, alguns verbos que nos ajudam a lembrar desses órgãos executores? Tem sim. E lógico que eu vou trazer aqui para você. Essas palavras sempre vão nos lembrar desses órgãos que executam. Eles fiscalizam, eles executam, eles supervisionam, eles administram, autorizam e protegem. Como assim não ficou claro? Vamos lá, vão ficar muito fácil. São esses órgãos aqui que executam a ordem que foi dada ali pelo órgão máximo do seu mercado. Então, eles executam. Que mais? São eles que autorizam as empresas a atuarem nesse setor. Exemplo, quem é que autoriza, por exemplo, uma instituição financeira a funcionar? É o Bacen. Quem que autoriza uma empresa de capital aberto a emitir valores imobiliários? É a CVM. Quem autoriza, por exemplo, uma seguradora a atuar? Bem, é a SUSEP e assim sucessivamente. Tá? Eles autorizam a atuarem nesse mercado. Além disso, esse pessoal aqui, esses órgãos executores, eles protegem. Como assim? Eles vão autorizar as empresas a atuarem ali, mas eles vão proteger aqueles clientes que põem dinheiro nesse mercado. Por exemplo, é o Bacen que protege o cliente do banco. Se o cliente tiver uma situação com o banco e não tiverem conseguindo chegar num consenso, é o Bacen que vai proteger o cliente. É a CVM que vai proteger os investidores que põem recurso em valores imobiliários. É, por exemplo, a SUSEP que vai proteger aqueles que colocam recurso em previdência aberta, no VGBL, no PGBL. É ali a Previc que vai proteger aqueles que colocam dinheiro em fundos de pensão. Então, eles executam o que foi estabelecido, eles autorizam o funcionamento das empresas, eles protegem quem põe dinheiro nesse mercado e eles fiscalizam as empresas que estão atuando ali. Além disso, eles supervisionam, eles administram. Então, falou qualquer uma dessas palavras que está bem aqui do meu ladinho, você vai lembrar que a gente está falando dos órgãos executores, tudo bem? E vamos detalhar um pouco mais sobre eles? Vamos sim. Vamos começar ali detalhando sobre o Bacen, o Banco Central do Brasil, que cuida desses mercados que já comentei com vocês. O Bacen, ele é uma autarquia federal autônoma. E o presidente do Banco Central do Brasil, ele tem mandato de 4 anos, podendo ser designado para mais 4, tá bom? Mas o mandato é de 4 anos. E esse mandato de 4 anos vai ter início no 3º ano do mandato do presidente da República. Aí, então, repito, logicamente. O mandato do presidente do Banco Central do Brasil é de 4 anos, podendo ser indicado para mais 4. E ele vai ter início no primeiro dia do 3º ano do mandato do presidente da República. Ah, tá. Agora eu entendi. E é isso que eu trago aqui. A missão de vida do Banco Central do Brasil é manter a estabilidade de preços do país. E que troço é esse que não faz nem sentido? É atuar para atingir a meta de inflação. O Conselho Monetário Nacional, entre as suas funções, está estabelecer a meta da inflação. Exemplo, o CMN vai dizer, esse ano a inflação não pode passar de 5%. A alta dos preços não pode ser mais elevada do que 5%. Aí o Bacen vai ali trabalhar para empurrar os preços para baixo, né? Para que, na média, os preços não passem de 5%. Isso é inflação. Então, o Bacen, a missão de vida dele, a principal missão do Bacen, é manter a estabilidade de preços no país, é perseguir a meta de inflação que foi definida lá pelo Conselho Monetário Nacional. Fácil, tranquilo aqui. O que mais? Ele tem prestação de contas semestral no Senado. Isso aqui é bem legal, tá? Como eu disse, o Bacen, ele vai atuar para atingir a meta da inflação. Como eu disse também, o Bacen é autônomo. Mas peraí, se ele é autônomo, talvez ele não atingisse a meta e aí ele deixasse por isso mesmo? Não, não pode. O presidente do Banco Central do Brasil, a cada 6 meses, vai no Senado e vai prestar esclarecimentos. Então, senadores, façam as perguntas que eu estou aqui para responder. Vou dizer tudo que a gente tem feito para atingir a meta da inflação, vou justificar cada uma das nossas tomadas de decisões, das nossas decisões econômicas, estou aqui para prestar contas. Então, a cada 6 meses, o presidente do Bacen vai ao Senado fazer prestação de contas. Tem outro detalhe bem legal, que caso o Bacen não atinja a meta da inflação, o presidente do Bacen ele faz uma carta aberta direcionada ao ministro da Fazenda, dizendo o porquê, o que aconteceu. Eu não atingi. Ele vai explicar o porquê não atingiu e também vai trazer ali informações de como ele vai fazer para que no próximo exercício a meta da inflação seja atingida. Bem legal, né? Bem interessante. Vamos seguir? Mais uma vez, né?
O Bacen, ele protege os clientes que põem dinheiro nos mercados onde o Bacen atua. Beleza aqui? Legal, né? Que mais? Vamos falar então da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Mas assim, quando a gente fala em valor mobiliário, lógico que logo vem aquela dúvida: o que é? O que é um valor mobiliário? Será que é de comer esse negócio? É assim, valores mobiliários são investimentos que são emitidos por instituições para poder você colocar o dinheiro lá e essa instituição ou essa empresa captar recurso. Tá bom? Quem atua no mercado de valores imobiliários como emissor são empresas SA, de capital aberto, tá bom? Empresas SA, Sociedade Anônima. Elas vão emitir valores imobiliários, lógico, com a autorização da CVM, para poder captar recurso. A CVM fiscaliza essas empresas. E a CVM protege aqueles investidores que põem dinheiro nesses valores imobiliários. Mas aí, então, peraí, todo investimento que a gente vê no mercado é um valor imobiliário? É não, lógico que não. Mas aqui eu tenho uma dica para você memorizar os principais. Olha só, você vai ver que a CVM cuida de um mercado onde a gente vê, por exemplo, fundos de investimento. Fundos de investimento são valores imobiliários. Todo investimento, ou ainda todo título que passa por uma oferta pública, também é um valor imobiliário. Então, ó, oferta pública a gente sempre vai ver nesse mercado. Quer saber o que mais? Temos também, no mercado de valores imobiliários, debêntures. Debenture é um valor imobiliário, assim como derivativos. Derivativos também são valores imobiliários. Sabe um outro muito famoso? Ações. Ações são valores imobiliários. Então, olha só, a CVM, ela é demais. Ela é demais. Ela cuida desse mercado, ela cuida do mercado. E eu trouxe aqui os principais valores imobiliários para você já olhar e dizer: ah, tá, entendi. Isso aqui é um valor imobiliário. Ok, exatamente. Como eu disse ainda há pouco, as empresas SA de capital aberto emitem valores imobiliários para captar recursos. Aí a CVM fiscaliza essas empresas que emitem o valor imobiliário e protege os investidores, protege quem põe dinheiro ali. É assim que a CVM atua. Vamos falar também da SUSEP, vamos trazer aqui os principais pontos da SUSEP. Ela vai fiscalizar as empresas que atuam no mercado onde ela fiscaliza, né? E ela vai proteger as pessoas que põem dinheiro nesse mercado. Que mercado é esse? Capitalização, seguro, resseguro e previdência aberta. Peraí, bonitão. Dá um resumo aí para mim. O que é isso? Ah, seguro é fácil, né? Seguro a gente vê com muita facilidade. Ó. Seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa. A gente vê com muita facilidade. É um mercado muito desenvolvido aqui no país, então é fácil a gente entender o que é um seguro. Agora, o que é um resseguro, hein, bonitão? Resseguro é assim, ó. Caso eu queira me proteger, vamos imaginar que eu quero proteger o meu carro. O que eu faço? Eu faço um seguro do meu carro. Quando eu fiz o seguro, eu repassei o risco do meu carro para uma seguradora. Pronto, entendi. Caso aconteça algo ali com o meu carro, é a seguradora que vai assumir o risco, visto que eu repassei o risco para ela, não é não? É assim. Mas, entretanto, todavia, se uma seguradora quiser se proteger, e agora? Como ela faz? Ela vai fazer um resseguro. Ela vai lá numa resseguradora e repassa o risco. Isso é resseguro. Resseguro é o seguro que uma seguradora faz para se proteger. Entendeu? Captou? Maravilha. E capitalização? Bem, capitalização é aquele que a gente põe o dinheiro e espera. Espera para poder ver se é sorteado. O gerente chega lá com a gente e diz: faz uma capitalização para a gente desenvolver relacionamento. Vai pagar um café para mim? Como assim desenvolver relacionamento? Bem, capitalização é aquele título, né? Que a gente vai lá, põe dinheiro, fica concorrendo a prêmios, depois de um tempo a gente resgata esse valor. E tem capitalizações bem famosas aí no país. Por exemplo, temos ali o Pé Quente do Bradesco, tem o Dindim do Santander, tem o PIC do Itaú, tem o XCAP lá na Caixa, o Eurocap no Banco do Brasil, né? Tem o Baú da Felicidade, que também é outra capitalização. E também nesse mercado a gente vê previdência aberta, é aquela que está aberta para negociação, que você vai lá e pode negociar. Por exemplo, você vai lá numa instituição financeira e diz: ô, seu atendente, seu gerente, eu queria fazer uma previdência para mim e para o meu boyzinho. Então, para mim, para minha boyzinha, para mim, para os meus filhinhos, está aberta para negociação. Você pode ir lá e pode fazer a previdência aberta, a previdência privada. Aí o que esse atendente, esse gerente vai dizer? Vai dizer: vamos fazer um VGBL ou um PGBL? Essas são as previdências abertas. Tá bom? Então, quem executa aqui? SUSEP. Quem executa, que fiscaliza aqui é a SUSEP. Vamos falar também agora da Previc. O que a Previc faz? Ela vai fiscalizar as empresas que atuam lá no mercado onde ela executa e ela vai proteger aqueles que colocam dinheiro nesse mercado. Que mercado é esse, hein? Como eu disse, o fundo de pensão. Exemplo de fundos de pensão. Temos ali a FUNCEF, Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa Econômica Federal. Imagina você indo lá na Caixa, e aí tem um atendente, um gerente que você vai lá ser atendido, e aí você diz: eu queria fazer uma previdência. O atendente vai dizer: ótimo, vamos fazer um VGBL, um PGBL. Você diz: não, eu quero fazer a previdência FUNCEF, o Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa Econômica Federal. O que esse atendente, o que esse gerente vai lhe falar? Vai dizer: e tu é funcionário da Caixa? Tu é concursado, é?
Isso não é aberto, não, isso é fechado. A gente não negocia isso. Quando você fizer o concurso, passar no concurso, for chamado, aí você pode entrar na FUNCEF, tá bom? É assim, ó, é fechado, não pode ser negociado. A mesma coisa, por exemplo, Previ, né, o fundo de pensão, ou ainda a previdência fechada dos funcionários do Banco do Brasil, que é a Petro e da Petrobras e assim sucessivamente, tá bom? Maravilha aqui, tranquilo, vamos seguir? Bora seguir. Vamos falar agora de algumas instituições que estão abaixo desses dois, principalmente o Banco Central do Brasil e a CVM. Vamos ver então. Vamos começar aí pelos bancos. Os bancos, eles são autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil, né, que é o banco dos bancos. O Bacen é ele que autoriza as instituições financeiras a funcionar. E eu quero falar aqui especificamente de 3 carteiras bancárias. Na verdade, são 2 e aí tem uma outra modalidade considerando essas 2. Mas é o seguinte, quando a gente fala de carteiras bancárias, a gente fala, por exemplo, do banco de investimento ou ainda da carteira de investimento. O que um banco de investimento faz, hein? Ele capta através de depósito a prazo, como por exemplo o CDB, e ele destina esse valor captado para operações de crédito de médio e longo prazo. Epa, como é que é isso? Não fez sentido? É assim, ó. Imagina aqui um banco de investimento. Ó, isso aqui é um banco de investimento. O que ele vai fazer? Ele vai captar recurso. Captar recurso é assim, ó, ele diz: ô superavitário, ou você que está cheio da grana aí, manda dinheiro aqui para mim, manda dinheiro. Aí o superavitário vai dizer, tudo bem, vou colocar dinheiro aí para você. Mas como é que eu coloco o dinheiro aí? Através de um depósito a prazo, por exemplo, um CDP, depósito a prazo, ok? Tudo bem, então, o banco de investimento, ele capta esse dinheiro através de depósito a prazo. Não tem conta corrente no banco de investimento não, tá? Tem conta de investimento, que é diferente de uma conta corrente. Só para você trazer a memória aí. Uma conta de investimento não aceita depósito de outras pessoas. Uma conta de investimento você não pode utilizar para pagar boleto, isso é uma conta de investimento, tá bom? Então, o banco de investimento não tem conta corrente. Ele só capta recurso através de depósito a prazo, como já disse, CDB, por exemplo. Mas eu disse que ele vai destinar esse recurso para operações de crédito, ou seja, para empréstimos, para empréstimo. Ele vai dizer assim, ó, manda o dinheiro para cá, aqui, ó, superavitário, manda o dinheiro. Agora que o dinheiro está comigo, eu vou emprestar. Eu vou fazer operações de crédito, ó. Vou fazer operações de crédito e aqui está escrito, ó, de médio e de longo prazo. Então, médio e longo prazo. O banco de investimento capta recurso e empresta com a característica de prazo médio e longo, tá bom? Que mais? Ele faz estruturação de oferta pública, administração de recursos de terceiro e administração fiduciária. Ai, meu pai, o que é isso? A administração de oferta pública também pode aparecer como underwrite, né? Processo de subscrição. Ah, meu pai está complicando. Calma. É o processo inteiro da oferta pública. Desde quando a empresa decide emitir um valor imobiliário, contrata uma instituição financeira, essa instituição financeira pode ser um banco de investimento, e aí esse banco de investimento confecciona os valores imobiliários e leva ao mercado. Esse processo inteiro chama-se oferta pública, tá bom? Então, o banco de investimento, ele faz estruturação da oferta pública. Ele faz também administração de recursos de terceiro, que é a mesma coisa da administração fiduciária. O que isso quer dizer? É que ele administra fundos de investimento. Exato, um banco de investimento pode fazer isso. Pronto, facinho. Banco de investimento, vem cá, aqui no coração, que vai dar tudo certo. Tá bom, vamos falar agora de banco comercial. O banco comercial, ele capta através de depósito à vista e depósito a prazo, como o CDB. Então, vamos mudar isso aqui, vou aproveitar esse desenho e eu vou fazer umas mudanças. Deixa eu apagar aqui e aqui. Tá bom. O banco comercial é assim, o banco comercial aqui agora é um banco comercial. Ele diz, ó superavitário, manda dinheiro para mim. Aí o superavitário vai dizer, tá, tudo bem. Quer que eu coloque o dinheiro num CDB? Num depósito a prazo? Pode ser. Mas ele diz também, você pode botar o dinheiro na sua conta corrente. Ó. A conta corrente é um depósito à vista. Então, o banco comercial, ele capta dinheiro ou através de depósito à vista, conta corrente, ou através de depósito a prazo, como o CDB. E ele vai pegar esse dinheiro e vai destinar para operações de crédito, para fazer empréstimo. E essas operações de crédito têm como característica ser de curto e médio prazo. Então, curto e médio prazo. Notou a diferença? Enquanto que ali no banco de investimento, as operações de crédito eram de médio e longo prazo, no banco comercial é de curto e médio prazo. Guarda isso, que só essa palavrinha ajuda a resolver questão. Garanto para você. Tá bom, entendi. Banco comercial, banco de investimento, as principais características dele. E o banco múltiplo, hein? O banco múltiplo é assim. Vai ter 2 ou mais carteiras, sendo que obrigatoriamente tem que ter a carteira comercial ou a carteira de investimento. De forma obrigatória assim. Peraí, não tem só isso aqui de carteira? Não, lógico que não. A gente tem ali o banco de investimento ou ainda a carteira de investimento. Ó, investimento. Existe também a carteira comercial, né? Banco comercial. Tem o banco de desenvolvimento. Banco de desenvolvimento é exclusivo para banco público, tá?
Tem uma outra carteira, Sociedade de Crédito Imobiliário, que, logicamente, como o nome diz, faz operações de crédito imobiliário. Tem ali a Sociedade de Arrendamento Mercantil, que faz leasing, né, arrendamento mercantil, e a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, que isso aqui são as financeiras, ó, financeiras. Então, um banco múltiplo, ele vai ter duas ou mais carteiras. Então, por exemplo, pode ter ali carteira de investimento e comercial? Pode. Mas é assim, ó, o banco de investimento ele vai ter duas ou mais carteiras, sendo que de forma obrigatória pode ter de investimento ou a comercial e mais uma, tá bom? Então poderia ser um banco que tem carteira de investimento e sociedade de crédito imobiliário? Pode. Tem duas ou mais carteiras e tem obrigatoriamente ali, ó, uma delas, né, de investimento. Poderia ser um banco múltiplo com a carteira comercial e a carteira de financeira, né, sociedade de crédito, financiamento e investimento? Pode. Pode ser um banco múltiplo que tem essas duas carteiras somente? Pode. Então, banco múltiplo é assim. Ah, um detalhe de banco múltiplo que é bem legal. Cada uma dessas carteiras tem um CNPJ diferente, tá? CNPJ para cada. Mas quando esse banco múltiplo vai publicar os seus balanços, ele pode publicar um único balanço, contendo todas as carteiras. Ok, maravilha. Vamos seguir? Vamos falar das CTVMs e das DTVMs. CTVM e DTVM são as corretoras e distribuidoras que hoje em dia já está muito conhecido no país, como, por exemplo, a Rico, né? Rico é uma corretora, tem ali a Nu Invest, que também é uma corretora lá do Nubank. Tem também a XP, né? Uma gigante, uma corretora gigante aí no nosso país. Mas, enfim, corretoras e distribuidoras já são muito conhecidas no nosso país. E o que, que eles fazem? Intermediam operações na Bolsa de Valores. Exemplo, quando o investidor quer fazer movimentações na Bolsa de Valores, o que, que você acha? Será que ele pega um avião, quem mora fora de São Paulo, se dirige até São Paulo, chega lá na B3, bate na porta e diz, ó, B3, eu vim comprar ações? Não é assim, né? Imagina um amiguinho, ou ainda uma amiguinha, vamos botar aqui uma amiguinha, ó. Imagina uma amiguinha que quer comprar ações lá na Bolsa de Valores, na B3. Será que essa amiguinha precisaria pegar um voo até São Paulo para ir lá na B3? Não, né? Não. Como é que ela faz então? Ela acessa através de uma corretora ou de uma distribuidora. Ela vai abrir uma conta ou numa corretora ou uma distribuidora e vai dizer, ô corretora, vai lá na Bolsa para mim e compra as ações aí do Santander, por exemplo. Quando ela dá essa ordem, essa foi uma ordem de compra, né? A corretora ou a distribuidora vai lá na Bolsa de Valores e executa essa ordem. Ou então a nossa amiguinha vai dizer, ô corretora ou distribuidora, vai lá na Bolsa e vende as minhas ações. Essa é uma ordem de venda, né? Mas em todos os momentos, em todos os casos, a CTVM ou a DTVM, ela vai fazer essa intermediação, tá? Ela vai representar o cliente lá na Bolsa, ela vai representar o investidor lá na Bolsa. Mas aqui tem um detalhe também. Lá na Bolsa, a corretora ou a distribuidora, ela vai fazer a negociação somente de ações, né? Porque a gente falou de ações, agora não, né? Ela vai negociar valores imobiliários. Ela vai negociar e ela vai representar o cliente lá na bolsa em tudo que pode ser negociado na bolsa. Por exemplo, a corretora ela pode fazer negociações, intermediar as operações do cliente com ações, sim, mas também com derivativos, com fundos, com moeda estrangeira, né? Para câmbio, enfim, para tudo isso. Tá bom, que temos mais aí de interessante para a gente ressaltar aqui sobre as corretoras e distribuidoras. Elas fazem a estruturação da oferta pública, a administração de recursos de terceiro e a administração fiduciária. Peraí, eu já vi isso em algum lugar. Como assim? Onde foi que eu vi isso? Bem, você viu aqui do lado, né? Porque uma corretora ou uma distribuidora, eles fazem essa função conjunta aí com o banco de investimento. Então, peraí, deixa eu dar um destaque. Aqui, né? Agora sim, ó. Uma corretora e uma distribuidora tem essas funções exatamente igual aí no banco de investimento. Só quem faz essas funções no nosso sistema financeiro ou é uma corretora, ou é uma distribuidora, ou é um banco de investimento. Aí, peraí, mas não pode ser um banco múltiplo? Só se for um banco múltiplo com a carteira de investimento, não é não? Ah, tá. Agora sim. Vamos seguir? Ah, um detalhe muito legal aqui e eu vou voltar. Quando a gente está falando de corretora e distribuidora, quem que autoriza eles a funcionarem? É o Bacen, tá? É o Bacen que autoriza CTVM e DTVM a funcionar. Mas, entretanto, todavia, corretora e distribuidora sofrem, né, fiscalização conjunta de Bacen e CVM. E aí tem uma pegadinha na prova que é a seguinte. Ó. Na sua prova pode vir dessa forma. Quem é que fiscaliza as corretoras e distribuidoras? Letra A, Banco Central do Brasil e CVM. E CVM, aí você vai dizer, ah, tá, o Ayrton já disse que é os dois de forma conjunta, então já sei, vou marcar isso aqui, a resposta vai estar correta, ok. Mas na sua prova pode aparecer assim, quem fiscaliza, a corretora ou a distribuidora, e aparece letra A, Banco Central do Brasil, Banco Central do Brasil. Letra B, CVM. Letra C, SUSEP. Letra D, Previc,
Vic. Bem, e aí? E agora? O que a gente marca, hein? Olha só. Apesar de sofrer fiscalização conjunta, quem autoriza o funcionamento é o Bacen. O Bacen é o principal fiscalizador. Então, se aparecer assim, de forma separada, você marca Bacen. Não cai nessa pegadinha, tá bom? Agora sim a gente vai seguir. Vamos seguir, então, e vamos falar agora da Bolsa de Valores, né? Já que as CTVMs e as DTVMs vão intermediar lá na Bolsa, como é que é uma bolsa? A bolsa é um ambiente para a negociação de valores imobiliários. E ela proporciona transparência na formação de preços e contratos padronizados. Que mais? Falando aqui da Bolsa de Valores ainda, é a CVM que já autoriza a Bolsa de Valores a funcionar, tá? E aí eu falei da CVM, eu lembrei que a CVM classifica tipos de investidores. Tem o investidor comum, ou ainda o investidor de varejo, mas também a gente estuda o investidor qualificado e o investidor profissional. Como é que é o investidor qualificado? O investidor qualificado é aquela pessoa física ou pessoa jurídica que tem 1 milhão ou mais de patrimônio, mas tem que ter o acréscimo da declaração de conhecimento de mercado, tá bom? Ou ainda do atestado de conhecimento de mercado. São as duas coisas, não pode ser uma coisa ou outra. Na aula eu digo que não basta ter dinheiro no bolso, tem que ter conhecimento. Não basta ter um rostinho bonito, tem que ter conhecimento, tá? Para ser investidor qualificado, tem que ter patrimônio mais a declaração, beleza? Além disso, se a pessoa não tiver o patrimônio ali de 1 milhão ou mais, além da declaração, pode ser investidor qualificado? Pode. Você, quando tirar a tua certificação, você será um investidor qualificado. Profissionais certificados CEA, CFP, CPA 20, por exemplo, são também considerados investidores qualificados. Ok, entendi aqui. O que mais? E o investidor profissional? Bem, o investidor profissional, ele já tem que ter um patrimônio de 10 milhões ou mais. Além disso, ele precisa ter obrigatoriamente a declaração, o atestado de conhecimento de mercado dado pelo próprio investidor, tá bom? Além disso, quem mais é investidor profissional? Temos também ali os profissionais, né, como analistas, gestores, administradores fiduciários, esse pessoal, ele também são profissionais. Não por causa de montante acumulado, patrimônio, mas por causa da certificação de analista, de gestor, de agente fiduciário e assim sucessivamente. Além desses, as instituições que atuam no sistema financeiro, como os bancos, as corretoras, ainda fundos, né? Fundos de investimento, as seguradoras, os clubes de investimento, as empresas que atuam ali no sistema financeiro também são investidores profissionais. A gente fala também do investidor não residente. Investidor não residente é super fácil. É a pessoa física ou a pessoa jurídica. Ou ainda o fundo de investimento, que a gente chama de offshore, né? Que foi constituído fora do país, mas que investe aqui, dentro do país. Então, quando a gente está falando de investidor não residente, a gente só está falando ali de domicílio, né? É a pessoa que é domiciliada fora do Brasil, mas investe aqui. Pronto, simples assim. E aqui tem uma dica legal. Todo investidor não residente, será um investidor profissional. Todo investidor profissional será um investidor qualificado. Pronto, guarda isso. O inverso é verdadeiro? Não, o inverso não é verdadeiro, não, tá? O investidor qualificado não será obrigatoriamente um investidor profissional e nem todo investidor profissional é um investidor não residente, logicamente. Porém, segue essa sequência. O não residente é profissional e o profissional é qualificado. Guarda aí no coração essa informação. Beleza, vamos falar agora de Clearing House, a Câmara de Compensação e Custódia, que tem como objetivo mitigar, diminuir o risco de liquidação. Também vai fazer a guarda dos ativos e vai ser considerada a contraparte central garantidora. Existem quantas Clearing Houses no nosso país? Duas. O Selic, ou Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic. Selic é Clearing House que guarda, custodia, liquida, título público federal e só. Temos também a Clearing House B3, né? Que é dentro da Bolsa de Valores. Clearing House B3 guarda, custodia, liquida títulos privados. Aí, como? Que é um título privado? É aquele que não é título público, logicamente. Como, por exemplo, ações não são títulos públicos. Ativos de renda fixa, de modo geral, sim, que são emitidos por empresas privadas, instituições financeiras, não são títulos públicos. Derivativos, CDB, RDB, LCI, LCA, ou os outros títulos, se não for um título público, é um título privado. Ok, entendi. Vamos sequenciar? E a gente sequencia falando do SPB, o Sistema de Pagamento Brasileiro, que vai ser o sistema onde vão ser transacionados todos os títulos de pagamentos aqui no país. Eles vão, por exemplo, permitir que aconteça o pagamento de um recurso em um banco e esse recurso cai em outro banco. Como é que eu pago um boleto no banco X e o dinheiro cai lá no banco Y? Porque ele passa pelo SPB. O SPB ele permite a transferência de recurso entre instituições financeiras de conglomerado diferente e ele visa diminuir, né, o risco sistêmico ou ainda o risco sistemático. Ainda nesse módulo do CEA,
a gente fala dos códigos de autorregulação da Anbima. Lembrando ali que falou em autorregulação. Lembrou? Autorregulação, Anbima. Autorregulação, Anbima. Apareceu autorregulação na sua prova? Lembra? É da Anbima que a gente está falando, tá? E a Anbima, logicamente, atua no mercado de capitais, autorregulando o mercado de capitais. E aí tem essa sigla para a gente lembrar. ETEC. Por quê? Porque todos os códigos da Anbima buscam mais ética, mais transparência, mais equidade e maior qualidade de informações. Acabou? Não. Então segue o baile. Que mais a gente fala no módulo 1 do CE? A gente fala de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. E aí, falando de lavagem de dinheiro, eu lembro, por exemplo, ali que lavagem de dinheiro sempre tem um crime antecedente que vai levantar um dinheiro sujo. Por exemplo, roubo, assalto, corrupção. Enfim, tem um crime que vai dar origem a um dinheiro ilícito. Após isso, aí vem as fases do crime de lavagem de dinheiro. E aí sim a gente entra na lavagem de dinheiro. Quais são as fases do crime de lavagem de dinheiro? Colocação, ocultação e integração. E eu trago aqui a bandeira do Comitê Olímpico Internacional para você lembrar da fase, de cada uma das fases, na sequência, né? Ó, Comitê Olímpico Internacional, o COI. Aí você lembra de colocação, ocultação e integração, né? Cada uma das fases. Lembra que a colocação tem como objetivo colocar o dinheiro do sistema financeiro. Fazer o dinheiro passar ali pelo guichê de caixa de uma agência, entrar numa conta, transformar um dinheiro espécie em um saldo em conta. Isso é colocação. Ocultação é dificultar o rastreamento contábil do recurso. Integração é quando o dinheiro retorna para a economia com uma aparência de limpo. Que mais? O criminoso que comete o crime de lavagem de dinheiro, quando ele é pego e condenado, qual é a penalidade para ele? De 3 a 10 anos de prisão, mais multa, tá bom? É 3 a 10 anos de prisão, mais multa. Não é uma coisa ou outra, não. São as duas coisas. Essa pena ela pode ser aumentada em até 2/3, ou ela pode ser diminuída em até 2/3. Por exemplo, se o criminoso se juntou com outros comparsas ali, outros coleguinhas dele, bem, ele formou uma organização criminosa. A pena pode ser aumentada em até 2/3. Mas se esse criminoso resolveu delatar, contribuir com a justiça, fazer uma delação premiada, e essa delação, logicamente, for homologada, aceita pelo Ministério Público, nesse caso, a pena pode ser diminuída até 2/3. Mas falando em lavagem de dinheiro, a gente precisa lembrar do COAF, né? O COAF, ele é o órgão central no combate, na prevenção ao crime de lavagem de dinheiro. O COAF é uma UIF, uma unidade de inteligência financeira, e ele tem como principal função ajudar a combater e identificar situações de lavagem de dinheiro. Inclusive, o COAF ele recebe, examina e identifica os suspeitos para poder levantar dados, produzir relatórios de inteligência e aí, dessa forma, direcionar cada um dos relatórios aos órgãos competentes para que assim dê prosseguimento no combate ao crime de lavagem de dinheiro. O COAF pode prender alguém? Não, o COAF não manda prender ninguém. O que o COAF faz, então? Ele produz relatórios de inteligência e ele aplica penas administrativas, como multas, por exemplo. E o COAF tem uma situação que é o seguinte: existem algumas situações, algumas movimentações que devem ser comunicadas com urgência ao COAF. Que situações são essas? Devem ser reportadas ao COAF com urgência, no prazo máximo de um dia útil. Movimentações em espécie superiores a R$ 50 mil. Movimentação, seja saque, seja depósito, se é espécie, se é superior a R$ 50 mil, comunica ao COAF de forma urgente. Mas tem um prazo máximo para isso? Um dia útil, D mais um, tá bom. Ou movimentações suspeitas de qualquer valor. Ah, eu estou movimentando, mas é abaixo de 50 mil. É 30, é 40, é 25, é 10. Mas eu sei que é suspeito, devo comunicar ao COAF imediatamente. Maravilha. Mas é o seguinte, ó, existem algumas empresas que, por lei, são obrigadas a também ajudar a combater o crime de lavagem de dinheiro. Então, assim, ó, temos algumas empresas ali que elas são forçadas por lei. Que empresas são essas? Os bancos têm que ajudar a combater o crime de lavagem de dinheiro. Quem mais? Cooperativas de crédito, as corretoras, as distribuidoras, seguradoras, bolsas de valores, administradores e gestores de fundo. Todo esse pessoal aqui é obrigado, por lei, a ajudar a combater o crime de lavagem de dinheiro. Mas diz para mim, será que só são eles? Não tem mais. Seja uma pessoa física ou jurídica que compra ou vende, ou ainda negocia, né? Que negocia joias e metais preciosos, que negocia artigos e bens de luxo, que negocia objetos de arte, que negocia imóveis. Ó, qualquer pessoa física ou jurídica, se faz uma dessas negociações, dessas funções, precisa ajudar a combater o crime de lavagem de dinheiro. Ainda, as loterias, né, que fazem sorteios, aquelas empresas de transporte de valores imobiliários, carro forte, esse pessoal também é obrigado a combater o crime de lavagem de dinheiro. Eles são obrigados por lei. E quando eu digo que eles são obrigados por lei, eles têm algumas responsabilidades. Como, por exemplo, para prevenir, para ajudar a prevenir, eles têm que manter o cadastro atualizado dos seus clientes, assim como as movimentações também. Por qual prazo? Vão manter sempre por 10 anos, tá? Tanto cadastro quanto movimentações, prazo de 10 anos deve ser guardado. Que mais? Eles também precisam produzir ali um relatório, né? O relatório de efetividade, e fazer uma classificação para o que nós chamamos de ABR, né? Que é a classificação de risco. ABR, avaliação baseada em risco, vai classificar todos os clientes,
todos os procedimentos, todos os colaboradores, todos os parceiros, por maior risco ou menor risco, quanto a ser utilizado ou ser assediado pelo crime de lavagem de dinheiro. Então, a ABR classifica todo mundo. A ABR é um procedimento de classificação, onde as empresas vão classificar tudo isso que eu trouxe aqui. Cliente, localização, colaboradores, tudo, classifica tudo. Isso aqui é mais arriscado, quanto a lavagem de dinheiro, menos arriscado. Para que faz essa classificação? Porque no caso de ter mais risco, a empresa tem que ter um controle maior, tem que ter uma vigilância maior ali. Já no caso de ser classificado como um menor risco, menos vigilância, menos controle, deixa correr mais solto. Só vou ficar de olho se tiver algo que me chame a atenção. Além disso, essas empresas também são obrigadas a produzir o relatório de efetividade, que de forma bem simples é uma metodologia que vai apontar as deficiências para poder corrigir. Por exemplo, no relatório de efetividade é onde vai ser apontado, por exemplo, as deficiências ali nas classificações. Aí, ó, classifiquei isso aqui, não tá muito ajustado, está tendo ainda muitos casos de lavagem de dinheiro, muitas suspeitas. E aí, o relatório de efetividade é a metodologia que vai aplicar testes, que vai verificar se está tudo sendo feito de forma correta para poder achar deficiências e aí promover, né, correções. Maravilha! E qual é a penalidade para as empresas que são utilizadas para lavagem de dinheiro? Afinal de contas, se uma pessoa física for capturada, ela tem uma penalidade, que a gente já viu aqui. Mas uma empresa, por exemplo, não tem como ser presa, né? E aí, qual é a penalidade para essa empresa? É aqui, ó. Cassação ou suspensão do funcionamento. Ah, você está fazendo bobagem, né? Vou cancelar aqui, vou cassar o teu funcionamento. E tem uma multa. Essa multa pode chegar até 20 milhões de reais. Maravilha, eu entendi. O que mais? Falando ainda em lavagem de dinheiro, a gente precisa falar das pessoas politicamente expostas, né? Ou PEP, pessoas politicamente expostas, ou pessoas expostas politicamente, é a mesma coisa. Que são pessoas que têm cargo público de relevância, sendo ou não eleito por um voto popular. Exemplo, presidente da República tem cargo público de relevância? Sim. Foi eleito por voto popular? Também. Que mais? Governadores, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, todo esse pessoal é eleito por voto popular e tem cargo público de relevância, não é? Sim, são pessoas politicamente expostas. Mas quer saber quem mais? Presidente do Banco Central do Brasil foi eleito por voto popular? Não, né? O pessoal, os ministros de Estado, também não foram eleitos por voto popular. Ainda, ministros dos superiores tribunais, né? Do STF, do TRJ. Esse pessoal foi eleito por voto popular? Não, mas eles têm cargo público de relevância? Sim. Então, olha só. A palavra-chave aqui é cargo público de relevância. Para ser uma pessoa politicamente exposta, tem que ter um cargo público de relevância. Mas espera aí, essa classificação, ela é só para a pessoa? Não, ela se estende também para os seus parentes diretos. Pai, mãe, irmãos, cônjuge, né, marido, mulher, filhos, não só filhos, filhos, enteados também. E aí o prazo é só enquanto aquela pessoa estiver no cargo? Não também. A classificação de pessoa politicamente exposta, ela permanece por 5 anos após o término do mandato. Então alguém aí, algum político, por exemplo, é uma pessoa politicamente exposta e aí em 2025, 2026 terminou o mandato. Vai passar 2027, 2028, 2029, 2030 e 31. 5 anos depois é que essa classificação vai ser retirada. Então, é estendido para os parentes diretos, a classificação de PEP, né? E a classificação permanece por 5 anos após o término do mandato. Maravilha! Mas diz para mim, é só lavagem de dinheiro que é um crime contra o nosso sistema financeiro? Lógico que não, né? E a gente ainda estuda outros crimes contra o sistema financeiro no módulo 1 do CEA. Ai, esse negócio é muito grande. Calma, jovem. Calma aí, baixo facho. Vamos falar de crimes com o uso indevido da informação, começando ali pelo insider trader. O insider trader é a pessoa que, em função do seu cargo ou ainda da sua função, ela detém uma informação privilegiada, que não foi divulgada ao mercado ainda. E ela utiliza essa informação para ganho próprio ou de terceiro. Isso é o insider trader, tá? É aquele que detém uma informação privilegiada em razão do seu cargo e a usa para benefício próprio ou de terceiros. Nesse caso, a pessoa que detém a informação é o insider trader primário. Eu tenho a informação privilegiada, não foi divulgada, ainda não foi divulgado, o fato é relevante, estou aqui de boa e vou usar para ganhar dinheiro, seja para mim ou para outra pessoa. Insider trader primário. Mas se essa pessoa resolve contar, fofocar isso para um terceiro, e essa outra pessoa que ouviu a fofoca vai utilizar essa informação para ganho, esse será um insider trader secundário. Pronto, simples assim. A reclusão aqui é de 1 a 5 anos mais multa, tá? 1 a 5 anos de prisão mais multa. Ok, maravilha. Front runner, como é que funciona? Front runner é como alterar a sequência dessa fila aqui, ó. Espera aí, agora sim. Front running é inverter a sequência de ordens, é dar prioridade para uma ordem em detrimento da outra. Logicamente, ordens parrudas, de grande valor. Então, imagina que temos uma ordem que vai impactar o mercado, ou seja, uma ordem de grande valor. E aí, para você se beneficiar,
você altera a sequência da ordem. Como eu disse, é como alterar a sequência dessa fila aqui. Aí você vai lá e muda a sequência e dessa forma você se beneficia com isso. Bem, a penalidade para o front-runner é de 1 a 5 anos de reclusão e multa, exatamente igual ao insider trader. Aí, eu já vi em outros lugares que é diferente, aqui é de 1 a 8 anos e ali é de 1 a 5, tá certo? Tá certo. Os dois é 1 a 5, tá? Você pode observar lá na lei, a lei que fala do uso indevido da informação, traz a mesma penalidade, tanto para o front-runner quanto para o insider trader. Eu sei, eu também já vi outros locais falando um prazo diferente, mas não, a lei diz assim, inclusive é no artigo 27D da lei, tá bom? Das leis que tratam sobre esse tema. Vamos lá, vamos seguir? Vamos falar de manipulação de preços? Quando a gente fala de manipulação de preços, é a pessoa que está atuando para movimentar artificialmente o preço de um valor mobiliário, para fazer com que o valor mobiliário ou suba de forma indevida, né, de forma artificial, ou diminua, ou ainda mesmo que se mantenha de forma artificial. É quando alguém atua para movimentar artificialmente o preço, o valor de um ativo, o preço de um valor mobiliário. E aí a gente tem as divisões. Spoofing é a pessoa que utiliza uma única ordem falsa, seja uma ordem de compra ou uma ordem de venda, para manipular o mercado. Layering, que é a pessoa que usa múltiplas ordens. Layering significa camadas, né? São múltiplas camadas, é mais de uma ordem falsa para se manipular o mercado. Ah, spoofing, pensa assim, ó, spoofing, esse OO aqui no meio, e spoofing, esse OO aqui no meio, pensa como sendo um 00. Para sair do zero, basta uma ordem falsa. E manipulação de benchmark é quando você atua para manipular um índice de referência. Por exemplo, atua para manipular o Ibovespa, está manipulando um índice de referência, tá? A reclusão aqui é de 1 a 8 anos de cadeia mais multa. Reclusão é cadeia, tá? É hashtag cadeia mais multa, beleza? As duas coisas. Ok, vamos seguir. A gente fala também como crime contra o sistema financeiro dos exercícios irregulares de profissão ou exercício irregular do cargo, que de forma bem resumida é atuar sem a devida certificação. Analistas, gestores, assessores, agentes fiduciários, esse pessoal não pode atuar nesses cargos, mesmo que seja de forma voluntária, se não tiver a certificação para isso. A penalidade aqui é de 6 meses a 2 anos de detenção. Detenção não é prisão, tá bom? Por que que isso é crime? Porque é o seguinte, ó, algumas situações são muito sensíveis, não é? É como se você fosse no médico e o médico, por exemplo, não fosse formado em medicina. Ele dissesse, eu estou atendendo aqui porque eu aprendi medicina assistindo Grey's Anatomy. Você vai dizer, opa, isso é arriscado. Quero ser atendido por você não, tá? Ou então você procura ali um advogado, uma advogada, e ela diz, eu não fiz a faculdade, nem tirei a OAB, eu simplesmente aprendi com Harvey Spencer assistindo Suits. E aí, você ia confiar? Não, né? A mesma coisa. Para esses cargos, que são cargos extremamente relevantes, só pode se atuar se tiver as certificações para cada um deles. Ok, e aí a gente vê também o caso da omissão imprópria. Omissão imprópria é quando o agente de mercado, que é a pessoa que atua no mercado, está vendo o crime acontecer e diz, vai dar em nada, vou dar uma dizentão aqui, ó, vai, que eu vou fingir que eu não estou nem vendo. Estou nem vendo, tá? Bem, essa pessoa, se for comprovada que ela se omitiu, né? Ela viu acontecer e foi omissa, a penalidade para essa pessoa será, né? Ela será incumbida da mesma penalidade do crime que foi encoberto. A gente ainda vê no módulo 1 do CEA, Money Pass. Money Pass é realizar operações na Bolsa de Valores com o objetivo de transferência de recursos. É utilizar a Bolsa para fazer transferência de recursos, mas transferências casadas ali entre as pessoas. O nome disso é Money Pass. A gente fala também do churning. Churning é quando se induz um investidor a realizar negociações em excesso para que, dessa forma, gere-se mais receita lá para a corretora, por exemplo. Receita de corretagem, receitas de comissões. Então, você vai induzir o investidor a movimentar a carteira, não para o bem dele, e sim para gerar tarifas lá, tarifas e comissões, né? Para a empresa que está fazendo isso, ou ainda para aquele agente que está fazendo isso. O nome disso é churning, também é um crime contra o sistema financeiro. Para concluir, vamos falar que vamos só lembrar do ASG ou ISD, que é a mesma coisa, que trata de ambiental, social e governança. ASG está em português, né? Ambiental, social e governança. Ou em inglês, né? ISD. E os seus relatórios. O PR-SAC, que trata dos procedimentos, e o GR-SAC, que trata da gestão e divulgação. Ok? Maravilha, Ayrton, eu lembrei de tudo, que maravilha, ótimo. Eu desejo para você excelentes estudos. Mas antes, segue as nossas redes sociais e continue estudando, tá bom? O mapa mental, ele serve como um resumo, para aflorar ali os principais pontos na sua memória, mas ele não substitui as aulas. Um grande abraço, eu te vejo na próxima.